Hey everyone, what's up? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês e nesta aula de hoje eu vou ensinar mais 2 verbos para vocês e mais alguns macetinhos na hora de usar eles. Principalmente para vocês conseguirem entender melhor os nativos e também aprender a usar do jeito certo, o jeito que os nativos usam. E é claro que nós vamos praticar bastante também, então venham comigo para mais uma aula de inglês da nossa Maratona do Inglês. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui com o to go, tá? Que é ir. E para dizer eu vou, em inglês vai ser I go. Bem simples, né? Eu não vou, I don't go. E você vai, do you go? Você não vai, don't you go? Repeat after me. Repita depois de mim. Eu vou, I go. Eu não vou, I don't go. Você vai, do you go? Você não vai, don't you go? Ei, recadinho rápido para você, hein? Ó, todas essas aulas aqui, elas vão ter os materiais de estudo. E para você ter esses materiais de estudo, você precisa estar participando da Maratona do Inglês. Se você ainda não está inscrito, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você poder se inscrever, tá? Vão ser 21 dias de aulas com muito conteúdo e bastante prática. E no final de tudo, vocês ainda vão receber um certificado de participação. Mas para isso, você precisa estar inscrito na Maratona do Inglês. Então agora é o momento de você dar uma pausa aqui no vídeo, clicar no link da descrição e se inscrever. Só colocar o seu e-mail, entrar no grupo de WhatsApp e pronto. Lá nós vamos mandar os materiais de estudo. E aí depois você volta aqui pra gente dar continuidade a essa aula. Combinado? Vai lá então, tô te esperando. Muito bem, agora vamos aprender o to have, tá? To have é ter e a pronúncia não é have, tá? Porque heavy é pesado em inglês, é escrito com Y. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, ó, to have, morre bem aqui, ó, no V, tá? Não pronunciem demais o E aqui, ó. Have, to have. Eu tenho, I have, repeat. Eu não tenho, I don't have. Você tem, do you have? Você não tem, don't you have? Alright? Então, I have, I don't have. Do you have? Don't you have? Muito bem, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês como usar o to go, tá? Porque normalmente a gente diz que vai a algum lugar ou para algum lugar, não é mesmo? Eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou à academia. E para a gente usar isso no to go, existem 3 formas, tá? To go to the, to go to e to go direto. Simplesmente para dizer que você vai a algum lugar. E eu vou mostrar as 3 formas aqui para vocês aprenderem a falar direitinho, tá bom? A primeira delas, to go to the. Toda vez que você for usar to go to the, vai ser ir para algum lugar, tá? E qualquer lugar mesmo, qualquer lugar comum. Exemplo, ir ao parque. To go to the park. Repeat, to go to the park. Ir ao restaurante. To go to the restaurant. Repeat. E poderia ser também ir para o parque ou ir para o restaurante, tá? É só o jeito de traduzir aqui. Dá na mesma, o sentido é o mesmo. Olha agora, ir à praia ou ir para a praia. To go to the beach. Repeat, to go to the beach. Ir ao aeroporto. To go to the airport. A pronúncia desse the aqui, ela, de novo, é o TH, tá? Língua entre os dentes, leve a sopradinha e vibre um pouquinho a garganta. The, tá? Porém, quando a gente tem uma vogal aqui, ó, nós vamos pronunciar esse the como the,
tá? Então, the airport, the beach, the park, the restaurant, the airport, alright? Muito bem, ó. Ir ao clube, to go to the club. Repeat, to go to the club. Ir ao cinema, to go to the movies. Ir ao teatro, to go to the theater. Ir ao banheiro, to go to the bathroom. Ir à festa, to go to the party. Ok, então perceberam que são lugares comuns? Qualquer lugar comum você vai falar to go to the, tá? E essas outras duas aqui são condições mais específicas. Eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, já vou colocar na tela para ficar mais simples na hora de explicar, tá bom? Muito bem. To go to. Quando nós vamos usar o to go to? E aí não vamos usar o the, né? Olha só, ir à escola. Mas, John, escola é um lugar comum. Sim, eu sei, mas a intenção que está dando aqui é que você não vai à escola, o estabelecimento, o prédio ali na escola. Você está indo estudar, você está indo trabalhar, você está indo no culto. Sacaram? Então essa é a ideia quando você usa o to somente, não o the, tá? Conforme for passando o tempo, você vai pegando o jeito. Eu mesmo aprendi sem precisar saber dessa regrinha aqui. Eu simplesmente fui usando e fui sacando que, tipo assim, às vezes a gente usa como a ação em si e não pelo fato de a gente estar indo àquele prédio, aquele estabelecimento, aquele lugar, tá? Então, por isso que to go to school, to go to work, to go to church significa ir à escola no sentido de estudar, ir ao trabalho no sentido de trabalhar e ir à igreja no sentido de ir ao culto, tá? Outra condição para usar o to go to sem o the vai ser quando você tiver nome de marca, nome de países, nome de lugares em si que vão ter o seu nome próprio. Exemplo, se eu não digo assim, to go to the market, que seria ir ao mercado, mas eu digo to go to Walmart. Então, eu estou indo a um lugar específico, sacou? Eu estou dizendo o nome daquele lugar. Outro exemplo, a gente tem aqui, ó, Apple Store. Então, eu não estou indo a uma loja qualquer comum, eu estou indo a Apple Store. Então, to go to Apple Store. E se fosse qualquer outra loja, eu não quisesse dizer o nome, I need to go to the store. Eu preciso ir à loja. Eu não disse o nome da loja. Simplesmente falei que eu vou a alguma loja. Sacaram, então? E países. Ó, cada país não tem o seu nome próprio. To go to Canada, to go to Brazil, to go to Austrália, e só o the vai entrar ali naqueles países que têm unidos, né? To go to the United States, to go to the United Kingdom, to go to the United Arab Emirates, que seria os Emirados Árabes lá unidos, tá bom? Então, o restante você não vai usar o the, tá? Os países. Nome de uma marca, nome do local ali próprio, né? Que tem o nome próprio, você não vai também usar o the. Se você vai executar uma ação em algum lugar, e normalmente são esses aqui mesmo, tá? Você não vai usar o the. Agora, se o lugar é comum, você não tá falando o nome próprio do lugar ali, você vai usar o the. To go to the park, to go to the beach, to go to the mall, to go to the airport, to go to the doctor, alright? Quando usar o to go diretamente, sem o to e sem o to the, você vai usar o to go para essas condições aqui, ó. To go home, que é ir para casa.
to go shopping, que é ir às compras, to go downtown, que é ir ao centro da cidade, e para atividades, exemplo, to go dancing, ir dançar, to go swimming, ir nadar, to go running, ir correr, to go walking, ir caminhar, to go singing, ir cantar, to go qualquer atividade você vai usar direto, tá? E essas daqui, decora. To go home, to go shopping, to go downtown. De novo aqui, então, nomes próprios, né? O nome da marca, o nome do estabelecimento. To go direto, to go to airport, to go to Walmart, to go to Disney, to go to Amazon, to go to Miami Beach. Alright? To go to school, to go to work, to go to church. Quando vamos usar o the? Vamos voltar lá na tela anterior. To go, ó, coisas que não estão aqui. Por exemplo, to go, eu falei to go to Walmart. Então, o que o Walmart é? Um mercado. To go to the market. Ir ao mercado. Eu disse to go to Disney, que seria ir a Disney, ao parque da Disney. A Disney é o quê? Um parque. Então, to go to the park. Se eu não falo que eu vou a Disney, e sim a qualquer parque, to go to the park. Outra informação, eu falei Amazon, poderia considerar uma store, tá? Então, vou usar to go to the store, ir a uma loja. Agora, se eu vou à loja Amazon, aí, uma loja da Amazon, aí eu uso direto. To go to Amazon Store, tá? Bom, pessoal, é isso. Bem simples, né? Qualquer lugar comum que não tenha ali seu nome próprio, né? Às vezes até tenha, mas que você não queira deixar específico isso. To go to the park, to go to the restaurant, to go to the beach, to go to the airport, to go to the club, to go to the movies, to go to the theater, to go to the bathroom, to go to the party. Alright? Agora é só praticar, tá? Eu queria que você só soubesse que existe isso para você usar ali da maneira certa quando você lembrar. E se você não lembrar, acabar cometendo um erro ou outro ali, tá tudo bem. Conforme for passando o tempo, você vai pegando o jeito, tá? Além de que eu ensinei para vocês aqui várias e várias palavras novas, né? Escola, igreja, Apple, né? Como se pronuncia, não é Apple. Às vezes eu ouço as pessoas falando Apple, então não é Apple. Falamos casa, ir às compras, ir ao centro, dançar, nadar, teatro, cinema, clube, aeroporto, praia, restaurante, então tem vocabulário de sobra aqui, não é mesmo? Só que agora eu quero ensinar vocês, lembra que a gente tinha usado ali, tinha aprendido to have? Então, vamos aprender agora como usar o to have também, tá? Quando eu quero dizer eu tenho que, e aí exemplo, eu tenho que trabalhar, nós vamos usar I have to, tá? Então, eu tenho que trabalhar. I have to work. Repeat. I have to work. Eu tenho que estudar. I have to study. Eu tenho que estudar. Repeat. I have to study. Eu tenho que beber. I have to drink. Repeat. I have to drink. E eu tenho que comer. I have to eat. Repeat. Muito bem. Para dizer um ou uma, nós temos o a ou o an, tá? E qual vai ser a condição que nós vamos usar ou um ou o outro? Eu vou colocar aqui já para poder te explicar. Olha só, no inglês, o que acontece? Às vezes, vamos voltar aqui para a vogal de novo. Você lembra que eu falei para vocês do the e do the? Pois é, o a e o an têm o mesmo sentido. Isso foi feito para fluir melhor a frase, sabe? E esses macetes você só pega conforme vai passando o tempo, você vai observando os nativos, e são coisas que eles não vão te ensinar nessas escolas, nesses métodos tradicionais. Por isso que eu estou te ensinando aqui, porque às vezes fica difícil a gente entender pelo fato da gente nunca ter aprendido, nunca ter parado para pensar nisso e ninguém nos ensinou. Então, ao invés de você aprender ali na vivência, eu já estou te passando aqui, tá? Então, ó, preste bem atenção. The
The quando nós temos uma vogal. Quando usar o a, quando usar o an, mesma coisa. Quando a gente tem uma vogal, nós vamos usar o an. Olha por quê. I have an apartment. Perceberam que eu emendei? E se eu fosse usar o a somente, ficaria assim, ó, I have a apartment. Muito travado, muito pausado, não é mesmo? I have a house. Olha só como aqui flui bem, sem precisar do an. Senão ficaria I have an house. Entendeu como não se encaixa? E você, de novo, mesma coisa. Às vezes você vai falar às vezes você vai falar an, às vezes você vai lembrar, às vezes você não vai lembrar, mas pelo menos você sabe que existe. E conforme você for usando, e for pegando experiência, e for observando, você nunca mais vai deixar de usar, porque você percebe que não encaixa mais, sabe? Então, ó, I have a house, eu tenho uma casa. I have an apartment, eu tenho um apartamento. Vogalzinha aqui, a gente bota o an para fluir melhor. Vamos lá, e vão observando aí o vocabulário, tá? Nós vamos aprender aqui várias coisas novas. Eu tenho um quarto, então I have a bedroom. Alright? Repeat. I have a house. I have an apartment. I have a bedroom. Eu tenho um escritório. I have an office. Então, ó, vogalzinho de novo, temos aqui o an. Eu tenho um professor. I have a teacher. Teacher, tá? E não teacher. Teacher. E agora, se fosse falar, eu tenho um professor de inglês, e inglês é English, que começa com E, então nós vamos colocar aqui ó, an, tá? E para quem não sabe, é normal, tudo bem, se você não souber o que são vogais, tá? A, E, I, O, U. São essas as vogais, então é bem simples de memorizar, é uma regrinha bem simples e você vai ver que flui melhor mesmo, tá? Se eu fosse falar I have a English teacher, olha só como fica pausado. Agora eu digo I have an English teacher. Sacou como fluiu melhor? Muito bem, vamos continuando para praticar mais e você ir pegando cada vez mais essa regrinha aqui e ficar no automático, tá? Então, ó, eu tenho um carro, I have a car. Repeat. I have a car. Eu tenho um carro grande. I have a big car. E se você quiser, você pode dizer também esse A como A, tá? A é a letra A em inglês, a primeira letra do alfabeto. A, B, C. Você pode dizer também como A, tá? Então, I have a big car. I have a car. I have a small car. A small car. Tanto faz, tá bom? Eu prefiro falar a, tá? Mas às vezes, quando eu quero dar ênfase em alguma coisa, aí eu falo a, tá? I have a big car. Eu tenho um carro grande, tá bom? E olha só, a small car é um carro pequeno. Olha lá. Eu tenho, I have, um carro pequeno, a small car. Repeat, I have a small car. Eu tenho uma casa nova. I have a new house. E eu tenho uma casa velha. I have an old house. Repeat. Eu tenho um caderno. I have a notebook. Notebook, caderno, tá? E laptop vai ser o que a gente conhece como notebook, tá? O computador em si. Laptop é o computador. Notebook é caderno. Alright? Eu tenho um cachorro. I have a dog. Repeat. E eu tenho um cachorrinho. I have a little dog. O little significa esse inho nosso, tá? Então,
cachorro, se eu falo assim, ao invés de small car, que seria um carro pequeno, eu falo a little car. Aí ia dar a intenção que eu estivesse falando eu tenho um carrinho, tá bom? Então, toda vez que você quiser dizer inho, alguma coisa inho ou inha, little, alright? Eu tenho um livro, I have a book. Repeat. E eu tenho um livro de inglês, como ficaria? I have an English book, tá? Deixa eu colocar aqui. I have an English book. I have, eu tenho, um English book, livro de inglês. Então, característica, qualidade, defeito, descrição, tudo isso você vai colocar invertido no inglês, tá bom? Então, de novo, carro preto, black car, livro de inglês, English book, sempre invertido, tá? Olha aqui, ó, carro pequeno, small car, carro grande, big car, casa nova, new house, casa velha, old house. Vamos ver se a gente tem mais aqui. Aqui, ó, amigo honesto, vai ser honest friend, tá? Invertido. Aqui, beleza, não tem mais. Mas sacaram, pegaram a ideia então? Característica, defeito, qualidade, descrição, tudo isso vai ser invertido, tá? E muito bem, vamos pegar essas duas últimas frases aqui, ó. Você tem um amigo honesto. A pronúncia de honesto é honest. Honest. Então, ela meio que começa com uma vogal, né? Se você for considerar a pronúncia, por isso que ela nós vamos falar como an, tá? E não a honest, tá? Mesma coisa a hora. Hora, a pronúncia é hour. 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 De novo, pronúncia a. Hour. E aí a gente coloca o an para fluir melhor. You have an honest friend. You have an honest friend. You have an hour to arrive. You have an hour to arrive. Por isso que nós vamos usar aqui o an. Combinado? Então, repeat after me. You have an honest friend. You have an hour to arrive. Você tem um amigo honesto e você tem 1 hora para chegar. Combinado? Bom, hoje nós aprendemos bastante o vocabulário, né? Bora para a prática então? Vem comigo. I always have to go to work very early because I run a bakery. Eu sempre tenho que ir ao trabalho muito cedo porque eu administro, I run a bakery, uma padaria, tá bom? Agora eu quero que você pegue os macetes da pronúncia comigo, tá? Repeat after me. I always have to go to work. Tá? Aí vai ficar assim, I always have to go to work. I always have to go to work very early. Because I run a bakery. Eu sempre tenho que ir para o trabalho muito cedo porque eu administro uma padaria. Do you want to go to Miami Beach this weekend? Você quer ir para Miami Beach este final de semana? I have an apartment there. Eu tenho um apartamento lá. Olha só as coisas que a gente aprendeu. To go to Miami. Então, nomes de cidades, estados, países, ou seja, qualquer coisa que tenha o seu nome próprio, não usamos o the, tá? To go to Miami Beach, to go to New York, to go to Brazil, to go to Canada, to go to Australia, alright? Então, do you wanna go? Podemos emendar aqui, want to vira wanna. Do you wanna go to Miami Beach? Você quer ir a
Miami Beach. Repeat after me. Do you want to go to Miami Beach? This weekend. I have an apartment there. I have an apartment. Apartment. Corte os dois T na hora de pronunciar, tá? Porque nós vamos emendar aqui com o there, tá? Então vai ficar assim, ó. I have an apartment there. Terminou com T e começou com T, a gente emenda. Again, I have an apartment there. Muito bem. E a regrinha tá aqui, né, ó. An apartment. An apartment. I don't have an apartment anymore. Eu não tenho um apartamento mais. Now I have a house in New York. Agora eu tenho uma casa em Nova York. Repeat after me. I don't have an apartment anymore. I don't have, tá? Eu falei um pouquinho forçado, mas tente dar uma suavizada aí, ó. I don't have an apartment anymore. An apartment anymore. Emende também, corte o T para fluir melhor. An apartment anymore. Again, I don't have an apartment anymore. Now I have a house in New York. New York. Eu não tenho um apartamento mais. Agora eu tenho uma casa em Nova York. Don't you have to study for the test anymore? Você não tem. Don't you have? Você não tem. To study, que estudar. For the test, para o teste. Anymore, mais. Você não tem que estudar para o teste mais. It's on Monday. É segunda, tá? É na segunda, na verdade, tem um on aqui, tá? It's Monday, é segunda. It's on Monday, é na segunda, tá bom? Então, quando você quiser falar qual dia da semana é, it's Monday, it's Tuesday, it's Wednesday, it's Thursday, it's Friday, it's Saturday, it's Sunday, ok? E aí, quando você quiser dizer que é nesse dia da semana, on, alright? Então, ó, it's on Monday and I want to study the whole weekend. É na segunda e eu quero estudar o fim de semana todo, tá? Whole é um todo de alguma coisa. E neste caso aqui, o fim de semana todo, tá? Então, é o todo, é o fim de semana todo, tá? Whole weekend. Whole cake, o bolo todo, whole weekend, o fim de semana todo. Combinado? Vem agora comigo praticar a pronúncia. Don't you have to study for the test anymore? For the test anymore. It's on Monday. It's on Monday. And I, tá? Corte D, emende com I. And I wanna study the whole weekend. Don't you have to study for the test anymore? It's on Monday and I wanna study the whole weekend. Alright? Muito bem, pessoal. Então, eu coloquei aqui algumas frases para a gente poder praticar e finalizar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Eu tenho uma casa e um apartamento. Em inglês seria I have a house e um apartamento seria an apartment, right? E eu tenho um carro velho. I have an old car. E eu tenho um amigo honesto. I have an honest friend. E eu tenho 1 hora para terminar o trabalho. I have an hour, tá? An hour to finish the work. E eu gosto de ir ao parque de manhã.
seria I like to go to the park in the morning. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje e o PDF vai lá no grupo para vocês, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu por mais uma aula. Pratiquem bastante, bote isso em prática. Caso você queira, salve lá o material para você poder estar repetindo as frases, estar revendo mais uma vez, né, com o PDF ali, vai mais rapidinho, ou então assista a aula novamente para enfatizar bem, tá bom? Muito importante praticar para que essas coisas do inglês comecem a fazer mais sentido pra gente. E igual já está fazendo, né? Você pode perceber que é difícil falar a apartment, a old car, a honest friend, a hour. Então fica muito pausado. Essas coisas são para fluir melhor. E eu quero que vocês aprendam desde já como os nativos falam, tá bom? Isso é muito importante no desenvolvimento de vocês. Quem dera eu tivesse aprendido e tivesse pego essa dica lá atrás, quando eu estava estudando inglês. Mas fiquem tranquilos porque eu estou aqui para ajudar vocês, inclusive eu vou passar a minha metodologia por completo na última semana da nossa Maratona do Inglês. Por isso, permaneçam firmes e fortes nas nossas aulas de inglês, que vocês vão sair daqui com um passo a passo completo para chegar até a fluência. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. See you there!